Fala aí, pessoal, tudo bom? Beleza? Então, o que acontece? Muita gente vem fazer perguntas sobre o tipo de óleo que utiliza na corrente, na lubrificação da bike. Tá? Estou falando da lubrificação da corrente, da relação do câmbio, da corrente, da catraca. Tá? A dúvida que surge é o seguinte, que muita gente chega e fala que eu tenho um óleo seco, tenho um óleo úmido, qual utiliza? Eu trouxe aqui alguns exemplos do que eles têm aqui, que eles faz a venda, eles também utiliza no dia a dia das revisões. Que tem o óleo, o dry lube, tá vendo? Que é o seco. E tem também, ó, o wet lube, que é o óleo ao uso molhado. O que acontece? Qual é a diferença de um para outro que muita gente me pergunta? O óleo seco, tá? É um óleo que não junta poeira, tá? Então o que acontece? Quando você utiliza esse tipo de óleo, que eu utilizo mais pro dia a dia, vamos dizer assim, tá? É um óleo que você vai utilizar, ele faz tipo uma camada de teflon na sua corrente, tá? Na sua catraca. E com isso, quando a sujeira bate, poeira, terra, lama, essas coisas assim, ela não agarra na tua relação, tá? Então com isso você consegue ter uma lubrificação melhor da sua relação, claro, utilizando o seco, você consegue ter uma lubrificação melhor e ele sai também com mais facilidade, ou seja, você consegue manter uma lubrificação constante na sua bike, tá? Como eu disse, é mais para utilizar asfalto, quem vai fazer um pedal mais longo, vamos dizer assim, vou fazer um pedal só em estrada, por exemplo, então é um óleo bacana utilizar o óleo seco, tá? Agora o óleo molhado, o que acontece? Que é o úmido que eles chamam, né? Muita gente um óleo molhado úmido. O que acontece? Esse óleo aqui, tá? Que é o óleo úmido, ele é um óleo mais utilizado para quem vai fazer, por exemplo, uma trilha. Que você vai fazer uma trilha, sabe que você vai passar, por exemplo, num local tem uma cachoeira, você vai passar por dentro ali da parte da água, onde vai passar a cachoeira. Então é um óleo mais indicado. Por quê? Porque ele repele mais a água, tá? E com isso você vai conseguir ter uma utilização melhor. Mas em compensação, o que acontece? Ele agarra muita sujeira, tá? Ele é um óleo que agarra mais sujeira. Ele é bom nesse tipo de terreno. Você vai pegar chuva, etc. Ele vai ser muito bom, vai fazer trilha, mas ele agarra a sujeira. Ele vai agarrar mais terra, tá? Ele não faz essa camada de teflon que repele a sujeira. Então o que acontece? Ele sai mais rápido também. Então é um óleo que você tem que manter a lubrificação por mais tempo. Muita gente utiliza isso, tá? Quando, por exemplo, o pessoal que usa as bikes de speed, de corrida, eles utilizam às vezes isso para poder pegar umas subidas de manhã cedo. Por quê? Porque de manhã cedo tem aquele sereno, isso aí para a relação pega com um pouquinho, né, aquele sereno na relação, então isso aqui é bem indicado para isso, para utilizar nesse tipo de ambiente. Então quando você que não é atleta, não usa bicicleta, tá, no seu um uso mais pesado, vamos dizer assim, o mais indicado é que você use o óleo seco, até para lavar, ele é melhor, tá? E ele vai fazer essa camada de teflon. O óleo úmido, como eu disse, é mais utilizado para você no tempo de chuva, essas coisas assim, que ele repele mais a água, tá? Ele fica mais lubrificação. Outra pergunta, como usar? Gente, moderadamente, que é o uso correto. Não é chegar, você pegar o óleo lá, eu vou usar o óleo, aí a pessoa chega lá, pega, taca quase o vidro inteiro de óleo na corrente. Não é assim. Você não tem que pegar e virar isso aqui tudo na corrente, não. A primeira lubrificação, sempre indicada pelos fabricantes, você lubrificar elo por elo. O que é o elo? Tem correntes que são 114, 116 elos, você vai ter que botar elo por elo, um pingo em cada elo da corrente, para poder fazer uma primeira lubrificação. Tá? E depois fazer o giro normal da corrente e utilizar. As seguintes, tá? Você pode colocar na corrente e fazer um giro mais simples. Desde que, quando você fizer a sua revisão, fizer a limpeza da sua relação, esse esse tá, ainda esteja o mesmo. Não adianta você chegar a utilizar o óleo seco, depois quando você for mudar o óleo úmido. Aí você fazer só esse por alto. Não, você tem que botar elo por elo se você mudar de óleo. Então a lubrificação mais adequada é elo por elo. Dá trabalho? Dá. 116 vezes? Isso aí, mas é a lubrificação correta. E depois, se você for manter o mesmo óleo, você ir passando na corrente, fazendo um giro, utilizando a menor quantidade. Então, pessoal, essa é a dica sobre o tipo de óleo de utilizar, a explicação mais rápida. Se tiver dúvidas,
faz a pergunta, tá? O pessoal do grupo que vai ter acesso a esse vídeo pode fazer pergunta direto lá no meu contato, ou se não, o pessoal que esse vídeo também vai para nossa página no YouTube pode deixar as perguntas lá também, tá bom? Forte abraço, gente. Ciência na cabeça. Abraço.